Aumenta no máximo, né? O modo em 90%. O volume? Boa tarde a todos. Nós vamos dar início aqui à nossa palestra do Novembro Azul. De antemão, gostaria de agradecer a presença de todos, pedir desculpas aí pelo atraso, porque a gente está fazendo 2 programações e essa daqui é online presencial, né? Então, é um desafio, mas graças a Deus a gente está aqui junto. Já gostaria de agradecer o Luciano por ter aceitado o convite, né? A gente fez o contato com ele eu acho que foi quarta-feira, né, Luciano? E ele aceitou estar aí falando conosco, né? Então, vou passar a palavra aqui para o pastor Fábio, que é o nosso secretário de espiritualidade. Ele vai fazer essa abertura, tá? E depois a gente já passa a palavra para você, tá, Luciano? Eu vou virar para você. Nós queremos te louvar, agradecer, o Senhor tem se conduzido para conosco, tem cuidado das nossas vidas. Deus, o Senhor, nos tem sido presente. Nós te agradecemos por isso. Mas o Senhor está saindo nessa tarde, Deus, de algo grande, Deus, para nós, Deus. Nós que muitas vezes estamos displicentes nessa parte da saúde, Pai, mas por você, Senhor, nos conceder a tarde salve e tudo seja para a glória do teu nome e que possamos estudar esse tempo do Senhor para a nossa vida. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Eu queria lembrar o nome de você que está aqui, você, sua amiga, ou acho que pode baixar um pouquinho. Acho que abra a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A gente vai estar fazendo uma breve reflexão desse texto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Bem, diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado de si. Continua fazendo isso, pois assim você salvará você mesmo como os filhos. Esse é um texto bastante impactante para nós, todos. E a carta 1 Timóteo é uma carta importantíssima. Que tem sido um grande homem de Deus na sua comunidade de fé, porém enfrentou vários desafios
Essa carta é escrita aproximadamente 65 depois de Cristo, e o conteúdo dela é a exortação de Paulo, a Timóteo, esse jovem pastor, dos perigos dos falsos mestres e dos falsos ensinos também. Mas ela também, ao longo de toda a sua carta, Paulo vai tratar do encorajamento a Timóteo, para que ele permaneça na fé, firme na fé, ele persevere e permaneça também firme ou fiel à sua vocação. O que esse texto tem para falar para nós nessa tarde? Ele tem tudo a ver, amados, porque os mesmos princípios que Paulo utiliza para falar com um jovem pastor, os princípios que nós temos que tirar também para a nossa vida como homens, né, como líderes, como aqueles que são cuidadores, né, dos seus lares. Então, o primeiro ponto que a gente pode destacar nesse texto é que o cuidador precisa de cuidado. É o primeiro ponto, porque Paulo fala para Timóteo, observando a situação de Timóteo: cuida de você mesmo. É certo, amados, que todos nós que estamos nos nossos lares, né, sendo os cuidadores da nossa família, dentro dos negócios, todos nós sabemos que se nós não cuidarmos da nossa própria vida, seja saúde, seja o lado emocional, seja do lado espiritual, nós teremos grande dificuldade. E é isso que Paulo trata também nessa carta a Timóteo. Nós podemos ver que no capítulo que nós lemos nessa tarde, capítulo 4, Paulo destaca dois princípios sobre esse cuidado: o cuidado emocional e o cuidado espiritual. Veja bem aí, você com sua Bíblia aberta, veja aí o que está escrito no versículo de número 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo está vivendo um momento difícil. Ele é um jovem pastor. E ele está diante de vários mestres ou de anciãos que estão confrontando ele pela sua idade. Não é pelo que a palavra do Senhor tem falado. Então, Paulo exorta a Timóteo a cuidar do seu emocional. Ninguém despreze você. Ou seja, cuidado para que nos confrontos normais da vida, as pessoas tentem te rebaixar ao ponto que você se sinta como ninguém. Tome cuidado com isso, não deixe que ninguém despreze. Continua firme naquilo que você tem aprendido. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos cuidar do nosso emocional. Se você não cuida do seu emocional, em dado momento você pode se deparar com um problema de saúde. Então, Paulo exorta que o cuidador precisa de cuidar. Então, nós precisamos cuidar do nosso emocional. O segundo ponto que nós podemos pegar ainda desse cuida de você mesmo é o que Paulo fala sobre o cuidado espiritual. Ainda no capítulo de número 4, no versículo de número 8, nós vamos encontrar assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Ou seja, tem a promessa da vida. Todos nós precisamos cuidar também da nossa área espiritual, porque quando nós não cuidamos, também temos as consequências de uma enfermidade. E eu posso dizer que não somente espiritual, mas também vai se tornar uma enfermidade física. Então nós precisamos cuidar também do nosso lado espiritual. Ainda no cuida de você mesmo, também encontramos Paulo exortando a Timóteo a cuidar também do seu físico. Veja o que está escrito no capítulo 5, no versículo de número 23. 5:23. Diz assim: não continues a beber somente água, use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo está olhando para Timóteo, vendo as suas dificuldades também físicas. Isso nos deixa bem claro que Timóteo está vivendo
também momentos de dificuldade física, né? Está sempre enfermo. Paulo, então, sabendo do cuidado que Timóteo tem que ter, ele fala, olha, toma cuidado também da sua área física, né? Trata desse problema seu de enfermidade do estômago. Então, o cuidador precisa de ser cuidado. Paulo enxerga isso e quer que também Timóteo consiga enxergar. Mas esse texto ainda é mais rico ainda, amados, não somente nesse ponto, mas também, ele também nos mostra que o cuidado, que nós temos que ter um cuidado para não se contradizer com o nosso próprio discurso. Olha o que Paulo, no versículo de número 16, nos diz: tenha cuidado com o que ensina. Claro que Paulo está sendo confrontado aqui para que ele não abra mão daquilo que ele tem aprendido do Evangelho de Cristo, da palavra apostólica. Mas nós podemos tirar também o pensamento que Paulo está dizendo assim: cuidado para você não se contradizer com aquilo que você expressa ou que você prega e você acaba não vivendo. Porque, meus irmãos, nós temos que ter cuidado para não ser compreendidos como faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Todos nós precisamos, né, ter essa noção, porque a gente fala assim para as pessoas: olha, cuidado, não faça isso, porque isso pode te trazer um problema na sua coluna. Cuidado que isso aqui pode trazer uma dificuldade em tal área. Mas a gente pode se contradizer e acabar fazendo as coisas que nós falamos. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, toma cuidado para você não se contradizer. Pregue a verdade e viva a verdade. Outro ponto do mesmo texto que nós podemos tirar é que Paulo está orientando a Timóteo a perseverar nesses cuidados, para que ele e os que estão ouvindo tenham sucesso. O texto já continua assim: continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que te escutam. Ambos, amados, temos que ter sucesso. Às vezes a gente fica tão obstinado em ter o sucesso da família que a gente acaba esquecendo do nosso próprio sucesso. Na verdade, toda a família, ambos, precisam ter o sucesso. Tanto a nossa esposa, tanto os nossos filhos, como nós mesmos. Imagina se somente eu tenho sucesso e a minha família não tem sucesso. Então a gente vai se lembrar daquele... todo sucesso não justifica o fracasso de uma família. E é a mesma coisa. Não justifica o sucesso da nossa família tendo o nosso fracasso. A questão não é essa. A questão é que todos nós precisamos, ambos, ter sucesso. Então a gente precisa trabalhar para isso. Por isso que Paulo está dizendo: olha, pregue a palavra, viva a palavra. Porque é essa palavra que vai trazer salvação àqueles ouvintes, e ela precisa trazer também salvação para você. Então eu quero concluir essa pequena devocional com uma frase: se não cuidamos de nós mesmos na caminhada, certamente os outros que estão sob o nosso cuidado terão dificuldade na caminhada. Imagina eu e você, né? Temos aqui, acho que todos são pais, eu não sei os que estão aí nos ouvindo, mas imagina você, no decorrer da nossa caminhada, se nós não cuidamos de nós mesmos, nós iremos perecer. Como será a situação da nossa família na caminhada? Então, tanto o cuidador como os que estão sendo cuidados precisam de atenção. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu quero novamente retornar ao nosso presidente da UPH. Deus abençoe. Amém. Amém. Gostaria de agradecer a palavra do pastor Fábio aos nossos corações, e já passando a palavra para o Luciano, vou deixar para que você se apresente, Luciano, porque aí você já fala com o pessoal aí, tá bom? Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Angra dos Reis
te acolhe aqui presencialmente e virtualmente. Deus te abençoe. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo contato, pessoal. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui para tratar dessa temática que há poucos dias eu havia tratado na nossa sinodal de juventudes aqui do nosso estado da Paraíba. Então, para mim é uma honra e um prazer poder estar aqui. Vinícius já apresentou pelo menos um nome, né? Então, meu nome é Luciano e eu componho a liderança da juventude da Igreja Presbiteriana do Geisel. Sou presidente da UMP, da nossa igreja. Também curso medicina. Atualmente estou indo para o 7º período. E na faculdade também exerço a competência de ser monitor de semiologia médica, que diz respeito ao atendimento clínico com os pacientes. Também já fui monitor de fisiologia humana, então para mim é um prazer tratar dessa temática. Só confirmem comigo se vocês estão ouvindo e vocês conseguem ouvir direitinho, por favor. Estão ouvindo sim. Ouvindo muito bem, Luciano. Perfeito, então. Vou só fechar a janela, gente, porque daqui a pouco começam as comemorações das eleições aqui em João Pessoa, viu? O segundo turno aqui tá acirrado e os ânimos do pessoal tá acalorado também. Então, dando início, eu queria só inicialmente mostrar essa aqui é a nossa juventude, da nossa igreja, a juventude da Igreja do Geisel, no lado esquerdo, todo o pessoal. Essa foto foi de anteontem, nosso aniversário de 6 anos de UMP. E do lado direito, nós temos a diretoria da UMP atualmente composta. Então, tratando um pouco sobre o Novembro Azul, a grande pergunta que inicialmente a gente deve se fazer é como é que surgiu isso? De onde é que veio essa ideia de fazer um mês onde é tratado de forma mais particular a saúde dos homens? E nós vamos ter que rodar um pouquinho a linha da história, viajar um pouco para o ano de 2003, lá na Austrália, numa cidade chamada Melbourne. Nessa cidade, 2 amigos que atualmente, naquela época, não tinham bigodes, deixaram os bigodes crescerem. E isso era extremamente contracultural à moda da Austrália da época. Na época, os homens não deixavam os bigodes crescerem lá, mas esses amigos fizeram um jogo. E esse jogo era permitir que o bigode crescesse por um tempo indeterminado. Observando que a mãe de um amigo deles utilizava uma campanha para arrecadar fundos, eles disseram, olha, nós vamos deixar o bigode crescer e vamos fazer igual aquela mulher, arrecadar fundos para ajudar pessoas com câncer. Ela arrecadava para câncer de mama, ajudar esses pacientes. E eles agora começaram a arrecadar para auxílio dos pacientes que tinham câncer de próstata. E aí surgiu o que nós chamamos de Movember Mustache, ou seja, o novembro do bigode, ou seja, eles deixavam o bigode crescer ao mesmo tempo em que arrecadavam fundos para essa campanha. Em 2008, a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com um instituto chamado Lado a Lado, trouxe para o Brasil a seguinte campanha: um toque, um drible. Seu preconceito não me representa. Então, essa campanha foi trazida pelo Brasil, aqui para o Brasil. E o Novembro Azul, essa ideia de fazer um mês que é alusivo à saúde do homem, é muito nova. Você percebe que de 2008 para cá, nós temos o quê? 12 anos. Então, pouco tempo. Se a gente for comparar com o câncer de mama, com o câncer de ovário, com o câncer de útero, e a campanha que vem sendo tratada há mais de 20 anos. Então, a gente pergunta, por quais razões a gente precisa tratar sobre isso? Por quais razões a gente precisa encarar essa realidade? O primeiro motivo é porque existe um preconceito sociocultural enorme entre os homens. Existem, por vezes, a ideia de que homens que se cuidam ou que buscam auxílio profissional, eles se tornam menos másculos do que outros.
Isso impera até mesmo no meio cristão. Quantas e quantas vezes não ouvi piadas e mais piadas acerca do exame de rastreio de próstata, dando a entender que aqueles homens que se submetiam ao rastreio eram menos homens e másculos do que outros. Então nós temos um preconceito sociocultural imenso, a despeito das mulheres que buscam muito mais o tratamento, a adesão profissional, o público masculino não. Só que isso é um grande problema, porque a maior morbimortalidade do nosso país é entre os homens. Pessoas de 20 a 59 anos que morrem, 75% delas são homens. A maior porcentagem de diabetes, pressão alta, gordura no sangue, essas doenças que nós chamamos de crônicas, elas estão no público masculino. Além disso, o público masculino vive em torno de 10 a 8 anos menos do que o sexo feminino. Ou seja, a expectativa de vida do homem na sociedade brasileira atual, ela é extremamente menor do que a expectativa de vida feminina. Só que não basta ter um preconceito e não basta os homens adoecerem muito e morrerem muito. Eles também buscam poucos cuidados profissionais. Então, nós temos aí, no ano de 2018, o Ministério da Saúde publicou uma nota dizendo que 80 milhões de consultas durante todo o ano foram feitas a mais pelas mulheres do que pelos homens. Sendo que deveria ser o inverso, porque os homens adoecem mais, morrem mais e têm muito mais doenças crônicas. Então, quem deveria buscar mais cuidado não eram as mulheres nesse sentido, mas os homens, já que eles vivem muito menos, eles são os adultos que mais morrem e que mais têm doenças. Só que não para por aí. O caminho para o fracasso da saúde do homem termina aqui. O homem, na sociedade brasileira atual, ele é o sexo que tem mais propensão a hábitos autodestrutivos. Não tanto no público cristão. Mas como aqui nós falamos sobre saúde de forma geral, eu coloquei, por exemplo, propensão a drogas ilícitas. Nós temos muito mais homens que consumem do que mulheres, apesar de que a balança agora está virando. Mas ainda assim, 65% dos consumidores de drogas ilícitas são homens. O tabagismo também, ou seja, o hábito de fumar, também é particularmente do sexo masculino. E o etilismo, o hábito de beber bebidas alcoólicas em excesso, também é algo que o homem na sociedade atual, a sociedade atual, tem 80% de participação, enquanto as mulheres têm apenas 20% no hábito da bebida alcoólica. Então, aqui nós temos o quarteto completo para tratarmos e sermos estimulados a tratar sobre essa temática que é a saúde do homem. A grande questão que eu me fiz e que eu me perguntei quando o Vinícius entrou em contato comigo foi: meu Deus, do que é que eu vou tratar? Porque tem tanta doença, tem tanta coisa que pode ser tratada e que não é justo apenas tratarmos do câncer de próstata, já que esse não representa a maior mortalidade no Rio de Janeiro. Então eu fui no banco de dados do SUS, onde todas as mortalidades do estado são computadas lá, e fiz um apanhado do que é que no Rio de Janeiro, a realidade de vocês e não minha, o que é que os homens mais morriam. Então a gente chegou a essas conclusões. Cheguei a essas conclusões. A primeira causa de mortalidade entre os homens do Rio de Janeiro foram as doenças do aparelho circulatório, ou seja, coração e vasos sanguíneos. Dentro dessas doenças nós temos aqui as doenças isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares. O que é isso, doença isquêmica? O infarto. Ou seja, a maior causa disparada de mortalidade dos homens no Rio de Janeiro há 10 anos, ou seja, de 2009 a 2018, foi, sem dúvidas, o infarto agudo do miocárdio. A segunda maior causa foi as doenças cerebrovasculares, ou seja, AVC, ou também chamado de AVE, acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico.
A segunda maior causa, além das doenças do aparelho circulatório, ou seja, coração e veias, foram as neoplasias, os cânceres. E aí, em primeiro lugar, nós tivemos, competindo com o câncer de próstata, o câncer de pulmão. E o câncer de próstata logo em seguida. E, por fim, em terceiro lugar, para formar o tripé do que mais mata os homens no estado de vocês, nós temos as agressões físicas por faca, bala, homicídio, assassinato, etc. E também os acidentes de transportes. Ou seja, nós temos aqui um tripé. Doenças de coração e veia, cânceres e causas de morbidade e mortalidades externas, ou seja, acidentes e agressões. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da exposição, podem ficar à vontade para perguntarem e questionarem. Então, diante desse quadro, o que eu pensei em fazer foi, bom, já que, de fato, essas são as doenças que mais matam, não é justo eu tratar de outra coisa. Justo é eu tratar do que mais mata. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre as doenças do aparelho circulatório, ou seja, as doenças do coração e das veias. Mais particularmente, eu vou enfatizar o infarto e o AVC, certo? Depois eu vou tratar um pouco sobre os cânceres e depois sobre as causas externas. Então, o que é o infarto agudo do miocárdio? Às vezes nós ouvimos tanto na mídia o que é infarto, mas você aqui está vendo o coração. Esse coração aqui, ele tem veias que levam o sangue para irrigar todo o coração. Existem vasos sanguíneos que levam sangue para que o coração continue batendo firme. Esse sangue chega no músculo do coração. Quando esse vaso sanguíneo ele começa a ser obliterado, ou seja, fechado, rompido, ocluído, aí o sangue passa a não chegar de maneira eficaz no coração. Quando uma parte do coração tem o vaso sanguíneo que o irriga, que leva sangue para ele, rompida ou ocluída, fechada, aí nós temos o que chamamos de infarto agudo do miocárdio. Por que é agudo? Porque se instala de uma hora para outra. Agora perceba que ele se instala de uma hora para outra, mas as suas causas são arrastadas, ou seja, são causas que vêm de anos. Mas para a gente considerar infarto, é de uma hora para outra. O vaso se fechou e o coração parou de receber sangue. Perceba a loucura, entre aspas. O órgão que é responsável por bater o sangue para todo o corpo parou de receber sangue e parou, portanto, de ter uma área funcional. Isso é um grande problema. Então, nós temos uma área ali do coração que infartou, parou de ser funcional. E é do miocárdio porque é do músculo do coração. Então, quando alguém infarta, quais são os sintomas que nós podemos observar? O primeiro sintoma que mais se destaca no infarto, sem dúvidas alguma, é aqui a dor no peito. Então, você vai ter ali um paciente que refere que está sentindo dor no peito. Dor no peito. E essa dor ela é fechando, ela é apertando o peito. Essa dor pode vir para o queixo, pode vir para o ombro, pode vir para a barriga, para a boca da barriga, para as costas. Não necessariamente ela vai para todos os locais. Mas ela pode sair do peito e ir para outros cantos. Os locais mais comuns são queixo, ombro, barriga e braço esquerdo. Então, quando subitamente alguém refere essa dor que vem para o braço, para o queixo, para o ombro, presta atenção. Além dessa dor, eu posso ter também um suor frio.
Paciente que estava bem, mas de repente ele começou a suar frio, a ficar pálido, a ter uma tontura, vontade de vomitar, uma palpitação, coração batendo forte, rápido, e ele sentindo o batimento. Aí nós já podemos pensar sim, sem sombra de dúvidas, na possibilidade de estarmos diante de um infarto. Perceba que em algumas pessoas a dor ela pode vir em forma de um desconforto, não uma dor forte, mas o paciente que estava bem e de repente ele diz: estou sentindo uma coisa estranha aqui no peito, uma coisa estranha no peito e está vindo para o braço, está vindo para o braço. Então fica ligado, porque isso é o que mais mata homens no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem que ficar ainda mais ligado quando esse homem ele possui um histórico de colesterol alto, hipertensão, ou seja, pressão altíssima, diabetes, açúcar no sangue, quando ele fuma, quando ele é um cara que vive estressado, ele não é aquele cara que é de bem com a vida, ele está sempre de mau humor, estressado, ou teve um estresse súbito naquele dia. Ele é um cara que não pratica de forma alguma exercício físico, não se levanta nem para fazer uma caminhada. E pessoas da família dele já tiveram um infarto. Aí sim, nós realmente temos que prestar ainda mais atenção, porque certamente podemos estar diante de um quadro de infarto agudo do miocárdio. E esse infarto agudo do miocárdio é algo que deve ser tratado com urgência. Você não pode simplesmente ter os sintomas e dizer, depois eu procuro um médico. Porque perceba que a cada minuto que passa que você não trata, o que você está perdendo, na verdade, é pedaços do seu coração que estão deixando de receber sangue e estão morrendo. Tem um professor meu da cardiologia que ele sempre diz, pessoal, nunca brinquem com infarto. Porque infarto do miocárdio significa o seguinte, tempo é músculo. Tempo é músculo. Em que sentido? Tempo é músculo do coração. Quanto mais tempo passa, mais áreas deixam de receber sangue e morrem. E você passa a ter um coração cada vez mais disfuncional. Mas AVC, o que é AVC? Eu tenho, então, AVC como sendo uma parada de recepção de sangue em alguma área do cérebro. Ou seja, alguma área do seu cérebro deixou de receber sangue. E quando é que esse cérebro pode deixar de receber sangue? Esse cérebro pode deixar de receber sangue em duas condições. Primeiro, alguma coisa barrou o vaso sanguíneo e ele parou de levar sangue para o cérebro. Não precisa ser todo o cérebro. Pode ser só um pedacinho dele. Veja aqui. Vocês conseguem ver a foto? Só um pedacinho dele. Então, alguma coisa obstruiu esse vaso sanguíneo e fez com que parasse a saída do sangue. Isso a gente vai chamar de acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, produzir uma isquemia. O que é uma isquemia? Uma parada do sangue. Uma parada, o sangue parou de ser levado para uma porção do cérebro. É por isso que a gente chama de acidente vascular, ou seja, é do vaso cerebral, é no cérebro isquêmico, parou de ser levado sangue para um determinado local. Mas nós também podemos ter um acidente vascular cerebral que é considerado hemorrágico. No lugar de ser parado o sangue no caminho do vaso sanguíneo, esse sangue pode simplesmente explodir, se romper, e o sangue, no lugar de ir de forma correta para o local, simplesmente extravasar para dentro do cérebro. Então aqui nós temos uma área, estou marcando aqui, vocês conseguem ver as marcações que eu faço? Estou aqui marcando então a área em que nós temos um extravasamento desse sangue. Qual que é, Luciano, o AVC mais comum? Sem dúvidas, o AVC isquêmico. Eu trouxe aqui para vocês um trecho em inglês, não se preocupem em saber,
Mas o que eu quero destacar aqui é que esse artigo é de 2020, ou seja, é desse ano. Qualidade literária altíssima, desse ano mesmo. E ele diz que aproximadamente 80% dos AVCs, eles são isquêmicos, ou seja, alguma coisa que obstruiu a passagem do sangue. Logo à frente vocês vão entender o porquê é importante saber disso. Luciano, como é que eu reconheço ou como é que eu posso desconfiar que alguém está com AVC? Primeira coisa, um lado dele, todo um lado do corpo do paciente vai ficar disfuncional. Ele pode apresentar, então, uma perda da força no braço ou na perna, uma fraqueza súbita. Ele estava aqui andando tranquilo, mas de repente ele percebe que o braço dele não tem força, a perna dele não tem força. Ele perdeu a força, ficou fraco naquele braço. Também pode acontecer de ele começar a emboloar as palavras. O que é emboloar? Não sei se utiliza essa palavra aí no Rio de Janeiro, mas emboloar é confundir as palavras. Falar uma palavra em cima da outra, sem que essa palavra ela seja entendível, clara. Ele tem dificuldade de falar. Ele também pode ter dificuldade de ouvir e dificuldade de ver. Mas, além disso, ele pode ter também dor de cabeça. Então, quando é que eu posso reconhecer que alguém está num quadro de uma doença cerebrovascular? Ou seja, acidente vascular cerebral, um AVC. Eu posso conferir se ele perdeu força, posso conferir se ele está falando normalmente, se ele subitamente perdeu sua audição, se alguma coisa diferente no seu olho, se subitamente ele começou a sentir uma dor de cabeça, uma confusão cerebral intensa. Então, como é que eu vou identificar os sinais do AVC? Eu trouxe aqui uma dica prática para você. Nunca mais esquecer. Lembre do termo SAMU. S, sorriso. Peça para a pessoa sorrir. Quando ela sorrir e puxar para um lado, ou se ela não conseguir sorrir, provavelmente você está diante de um quadro de AVC. Se você pediu para sorrir, ela já teve um déficit, agora vá para o A. SAMU, S foi, agora está no A. A de abraço. Peça para a pessoa levantar os braços, ou para ela lhe dar um abraço. Se ela tiver dificuldade de elevar um membro que eu digo um braço, ou de apertar com a mesma força nos dois braços você, tema, porque você pode estar diante de um quadro de AVC. M, de mensagem. Então, peça para a pessoa repetir uma frase ou cantar uma música conhecida. Se ela enrolar as palavras e tiver dificuldade de falar, provavelmente você está também diante de um quadro de AVC. E lembre, portanto, do U. Se o S foi errado, o A foi errado, o M foi errado, U, urgência. Chama o SAMU 192. Pede para sorrir, pede para levantar os braços ou abraçar você e pede para repetir uma frase ou uma música. Se esses 3 critérios foram atendidos, ou pelo menos 2 deles foram atendidos, chame imediatamente um serviço de urgência. Luciano, entendi o que é o infarto, entendi o que é o AVC, mas como é que nós, homens, podemos prevenir isso? Nós podemos prevenir isso prevenindo uma doença que é chamada de doença arterial obstrutiva periférica. Ela é a responsável por 95% dos infartos e 75% dos AVCs. O que é isso? Isso é aquela plaquinha de gordura que gosta de ficar no meio do vaso. Ele se prende na lateral do vaso, veja aqui como é que é. Aqui está um vaso normal, percebe? Começou a formar a plaquinha de gordura. Opa, formou mais um pouco. A placa agora ficou tão extensa que simplesmente o sangue não passa, ele volta. Essa doença chamada de doença arterial obstrutiva periférica
particularmente chamada de aterosclerose, ou placa de gorduras nas veias ou nos vasos, é responsável pelos infartos e pelo AVC, a maioria deles no Rio de Janeiro. Então, quais são os fatores de risco para eu desenvolver essa placa de gordura? Primeiro, o mais óbvio. Qual que é o mais óbvio? Ter uma gordura no sangue alta. Se eu tenho um nível de gordura alto no sangue, chamado de hiperlipidemia, ou seja, hiper de muito, lipidemia de lipídio, de gordura. Eu tenho muita gordura. Principalmente se você pega lá o seu perfil lipídico, que você fez um exame de sangue e verificou que o seu colesterol está alto, o seu colesterol LDL está alto e o seu colesterol HDL está baixo. Meu amigo, se cuide. Se cuide. Tente baixar o quanto antes esses seus níveis de gordura no sangue. Mas, para além disso, ter gordura no sangue não é o principal fator de risco. Olha qual é o principal fator de risco aqui. Apesar de ter gordura no sangue seja muito perigoso, o principal fator de risco para desenvolver a placa de gordura no sangue, nos vasos, é o tabagismo, o hábito de fumar. Isso é o risco mais alto que você pode ter. Mas existem outras que vocês homens também podem, e eu posso também desenvolver, e que é um fator de risco alto. Hipertensão arterial, pressão alta, diabetes mellitus, açúcar no sangue e o sedentarismo. Então, o que podemos fazer para combater isso é simplesmente reduzir o nível de gordura, parar de fumar, controlar a pressão arterial, equilibrar os seus níveis glicêmicos de açúcar no sangue e praticar exercícios físicos. Talvez você esteja com o açúcar no sangue lá em cima e ache que isso não é nada demais. Talvez você aqui não seja cristão, goste de fumar e não ache que seja nada demais. Meu amigo, vou dizer uma coisa, não brinque com sua saúde, porque os seus fatores de risco não estão brincando. E veja só, a pessoa que tem gordura no sangue, fuma, tem pressão alta, tem diabetes, é sedentário, ela não tem só um fator de risco que engloba todos. Cada fator de risco desse aumenta o seu risco. Então, se você ter gordura no sangue é um risco, ter tabagismo junto com gordura no sangue é um risco 5 vezes pior do que só fumar. Ter diabetes e ter pressão alta é um risco 10 vezes pior do que só ter diabetes. Ter pressão alta e ser sedentário é 20 vezes pior do que só ter pressão alta. Percebem que a logística é de soma? Cada fator de risco desse vai aumentando o risco de desenvolver placas de gordura no sangue, nos vasos sanguíneos, chamado de aterosclerose, doença arterial obstrutiva periférica, que vai, por fim, te levar a ter um infarto ou a desenvolver um quadro de AVC. Tem prevenção? Isso. Claro que tem. Qual é a prevenção? Controla o diabetes, controla a hipertensão, toma esses remédios direito, controla a dieta, começa a incrementar frutas e verduras na dieta. Vai praticar um exercício físico, nem que seja uma caminhada, 30 minutos por dia, todas as semanas. Pare de fumar. Tem prevenção? Tem. Mas envolve uma mudança de estilo de vida que muitas vezes os homens não estão dispostos a abraçarem e continuam aprofundando suas próprias doenças por conta disso. Portanto, nós terminamos o primeiro quadro. Qual é o primeiro quadro? As doenças do coração e do vaso sanguíneo. Dos vasos. Alguém tem alguma dúvida acerca dessa temática para que eu possa passar para a próxima? Silvio, Vinícius, Paulo, que estão aqui, se tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e colocar aqui por chamada, por vídeo, por mensagem. Fiquem à vontade. Tudo tranquilo? Não, Podemos...
Para mim tá tranquilo, meu irmão. Só não tá tranquilo meu horário, que eu já tenho que sair para ir para a igreja, ok? Tudo certo, Vinícius. Vou dar uma apressada corrida aqui. É que horas aí? É o Paulo, é o Paulo. Deus abençoe aí. É que horas? Eu tenho que sair porque eu moro longe. Perfeito. Tudo certo. Então, agora nós vamos entrar para falar sobre os cânceres que acometem a população masculina. O que é falar de câncer? Falar de câncer, muitas vezes as pessoas acham que quando a gente usa o termo hipertrofia, hiperplasia, a gente está falando de câncer. Quando você pega lá o seu laudo médico que tem hiperplasia, o que ele está dizendo é que as células do seu organismo estão se multiplicando rápido, mas o seu organismo está controlando. Ele está ali atuando em cima da sua hiperplasia. Está crescendo, mas o seu organismo está controlando. Quando a gente fala de hipertrofia, é que essas células, não é que elas estão se multiplicando, mas que elas estão aumentando o seu tamanho. Isso é câncer? Não, isso não é câncer. O que é câncer, então? É quando eu tenho uma multiplicação das células anormal. E essa multiplicação anormal é exagerada. O seu próprio organismo não tem controle sobre isso. Diferente da hiperplasia, em que o seu corpo tem controle sobre isso, da hipertrofia, em que elas crescem, mas o seu corpo tem controle, a neoplasia, ela cresce, mas o seu corpo não tem controle. Portanto, perceba que quando a gente fala de neoplasia, ela pode ser maligna ou benigna. O que é o câncer? O câncer é a neoplasia maligna. A neoplasia benigna não se chama câncer, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma doença que acomete a maior parte da população masculina, que se chama, e é popularmente conhecida por próstata crescida. A próstata crescida não é um câncer. A próstata crescida é uma hiperplasia. As suas células da próstata estão crescendo mais que o normal, mas elas estão debaixo do controle do seu corpo, diferente do câncer de próstata. Então, a neoplasia de próstata e a hiperplasia de próstata, ou a próstata crescida, são coisas distintas. Uma coisa não leva a outra. Então, eu quero começar aqui tratando rapidamente sobre o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é a terceira maior causa de mortalidade dos homens em todo o Brasil. E nos últimos 10 anos, apesar do governo ter feito muitos programas, muitos projetos para diminuir o câncer de pulmão, não houve redução significativa. Então, isso é uma frustração para a equipe médica, profissional da saúde, por não ver esses índices sendo reduzidos de forma eficaz. Mas por quê? Porque a maior causa do câncer de mama é o smoking, ou seja, o cigarro, o fumo, o tabagismo. 90% dos cânceres de pulmão advêm de pessoas que fumaram por pelo menos 15 anos da sua vida. E, portanto, o cigarro é um tremendo vilão nesse caso. Mas o que o cigarro tem a ver? O cigarro libera aproximadamente 4.000 substâncias químicas. Dentro dessas 4.000 substâncias químicas, 50 substâncias estimulam diretamente ao câncer. Elas são substâncias chamadas carcinogênicas. Elas estimulam suas células a se multiplicar de uma forma anormal e de uma forma que não é fisiológica para o seu corpo, levando ao câncer de pulmão. Por isso, ou seja, a cada 9 fumantes, desenvolve o câncer de pulmão ao longo da sua vida. E se você comparar um tabagista com um não tabagista, um homem que fuma com um homem que não fuma, o cara que fuma ele tem 10 até 30 vezes mais o risco de desenvolver câncer de pulmão. Aí a grande pergunta é, Luciano, eu não fumo, mas tem uma pessoa na minha casa que fuma o dia todo, eu sinto o cheiro de cigarro todo dia. Eu tenho risco? Sim. A péssima notícia é que você tem o risco. É menor do que se você fumar. Você próprio.
mas ainda assim o risco é de você desenvolver o câncer de pulmão. Você tem um dobro de risco do que uma pessoa normal tem. O cara que fuma, ele tem 10 a 30 vezes o risco de desenvolver. A pessoa que sente o cheiro todos os dias, 2 vezes o risco de desenvolver, comparado com a pessoa normal. Uma outra questão com relação ao câncer de pulmão é que ele tem um fator genético forte. Ou seja, se o pai desenvolveu, o irmão desenvolveu, o avô desenvolveu, a mãe desenvolveu, a avó desenvolveu, parentes de primeiro grau desenvolveram, você tem um risco de desenvolver. Além disso, se você trabalha em fábrica, locais onde tem muito níquel, cromo, berílio, abesto, arsênio, todo esse conjunto químico, você também tem um risco triplicado de desenvolver o câncer de pulmão. A grande questão do câncer de pulmão e o grande problema dele é que ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, ele já está avançadíssimo. Então, os sinais e sintomas do câncer de pulmão não são específicos. Ou seja, não são sinais e sintomas específicos. São sinais e sintomas que poderiam acontecer em outras doenças, como uma pneumonia, como a tuberculose, como uma gripe mais forte. Então, quais são os sintomas que geralmente dá? Primeiro, tosse, falta de ar e hemoptise, que é a saída de sangue, aquele pouquinho de sangue que sai do nariz. Percebe que isso não é sintoma que geralmente alarma o homem, porque tosse. Até o coronavírus agora dá tosse. Dispneia, falta de ar. Até o coronavírus também dá. Hemoptise. Basta você ter uma pressão descontrolada, que você sai sangue pelo nariz. Então, não são sintomas que me levam a crer que é câncer de pulmão. Isso é o grande problema. E é por isso que o pessoal que fuma e que fumou há pelo menos 15 anos, durante 15 anos da vida, todo ano é recomendado que se faça uma tomografia computadorizada. Ah, Luciano, não é raio-x não? Raio-x não, porque se o câncer estiver pequeno, você não vai reconhecer pelo raio-x. Você só vai reconhecer pela tomografia computadorizada de tórax. Isso é uma recomendação do Jornal de Medicina da Inglaterra. Então, a maioria dos diagnósticos, quando eles acontecem, eles já acontecem em uma fase de metástase. Ou seja, o câncer já foi para diversos locais do corpo. Já foi para os ossos, já foi para o esôfago, já foi para o abdômen e diversos outros locais do organismo. Por isso que é importante se fazer e prestar atenção no diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Porque esse câncer não é um câncer que dá para se brincar. Ele é o câncer que mais mata homens no Rio de Janeiro. E aí, muitas vezes, a gente usa o Novembro Azul para falar só de câncer de próstata, né? Às vezes, a propaganda que a gente vê, Novembro Azul, cuidado com sua próstata. É importante, muito importante. Mas perceba que existem coisas que matam muito mais no estado de vocês. Infarto, AVC, câncer de pulmão. Agora sim, agora nós vamos chegar no câncer de próstata. Ele é o segundo câncer que mais mata homens no estado do Rio de Janeiro. Gostaria de começar falando um pouco o que é a próstata. Às vezes a gente fala tanto de câncer de próstata para lá, câncer de próstata para cá, mas a gente sequer sabe o que é próstata. Perceba aqui que a gente tem o pênis masculino. Na base do pênis, lá dentro, na raiz do pênis, a gente tem a próstata. Ele vai ficar embaixo da bexiga, atrás do pênis e na frente do reto. É onde as fezes ficam acumuladas. O reto aqui, ó, onde eu estou marcando. Então, o que é a próstata? A próstata é uma glândula. Ela produz substâncias para o nosso organismo. O que ela produz, então? Todas as vezes que você vai ejacular, você tem uma relação sexual e você chega no clímax e vai ejacular, colocar o sêmen para a ejaculação,
um dos líquidos mais importantes que compõem o sêmen masculino vem da próstata. Então, a próstata ela tem essa função de produzir esse líquido, a fim de colaborar com a ejaculação masculina. Então, ela libera o líquido, ele vem aqui, ó, e sai pelo pênis. Perceba que tem uma continuidade só. É por isso que o toque de próstata ele é feito pelo reto, porque passa o dedo aqui, ó, e consegue palpar a próstata. Vocês compreenderam a anatomia da próstata, onde é que ela está, o que é que ela faz? Então, quando a gente palpa a próstata, a gente está palpando um tecido que é músculo, ele tem músculo, ele tem fibra e ele tem glândula. Então, é um órgão extremamente rico, apesar de pequeno. Ele tem 4 centímetros por 3 centímetros aproximadamente. Pequeno, mas importante para a saúde masculina como um todo e também a saúde sexual dos homens. Quais são os fatores de risco que nós temos, então, para o câncer de próstata? O primeiro fator de risco é você ser negro. E não é o negro que, eu sou branco, mas me autodeclaro negro. Não. É a sua fisionomia é negra. Você tem traços e a sua cor é negra. Você tem traços e pessoas na sua família que são afrodescendentes. Então, sim, você possui um fator de risco adicional. Então, eu coloquei aqui a foto do... Esqueci o nome dele, mas uma pessoa negra para exemplificar. O Julius, né, do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu só conheço assim. E esse outro cara que eu coloquei aqui para exemplificar uma pessoa que passou dos 50 anos de idade. Está conservado, mas passou dos 50 anos. Passou dos 50 anos, você já tem um fator de risco adicional para o câncer de próstata, já que ele se manifesta a partir dos 50 anos até os 65 anos. 65 anos é o ano pico para os homens decidirem não, mas para os homens definirem a progressão do câncer de próstata. Outra coisa também, aqui, o pai e filho, ou seja, parentes de primeiro grau que tiveram antes dos 65 anos. Meu pai teve antes dos 65 anos. Meu irmão teve antes dos 65 anos. Parentes de primeiro grau tiveram, então você é um candidato ao fator de risco para desenvolver o câncer de próstata. Esses 3 aqui, ó, que eu falei agora, são certos de que são fatores de risco. Esses outros 3 que eu vou falar agora não são certos ainda, mas já tem muitos estudos de 2020, 2019, 2018 que apontam a obesidade como um forte fator de risco, o pouco consumo e a pouca ingestão de verdura como um fator de risco e o alto consumo de carne animal e gordura animal como um forte também fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, certo nós temos ser negro, acima de 50, ou ter um parente de primeiro grau. Incertos, mas muito prováveis, ser obeso, consumir poucas verduras e consumir muita carne vermelha e gordura animal. Então, o câncer de próstata é um câncer que ele é, entre aspas, imprevisível. Você pode ter o câncer de próstata agora e não saber nada, não sentir nada. Porque quando ele dá sinais, ele já está no estágio avançado de metástase. E para onde é que vão as maiores metástases? Ou seja, para onde é que o câncer de próstata ele mais gosta de se espalhar? Primeiro, ele gosta de se espalhar muito para os seus ossos. Segundo,
ele gosta de se espalhar muito para uma coisa que a gente chama de linfonodo, que é um órgãozinho que você tem em todo o seu pescoço, toda a sua axila e toda a sua região púbica, aqui próximo ao pênis, que fazem a limpeza do sangue, que se chama linfonodos. Então, para onde é que o câncer de próstata ele gosta de ir? Para o linfonodo, esses órgãozinhos pequenos que fazem a limpeza do sangue, e também gosta de ir para o corpo e esqueleto ósseo do homem. Lembrando que ele dá poucos sinais. Geralmente, quando ele dá sinal, já está no estágio avançado. Existe rastreamento, Luciano, para o câncer de próstata, aí é uma grande polêmica na medicina moderna. Alguns defendem que não se faça rastreamento. Outros defendem que se faça. Então, qual é o consenso que nós chegamos aqui no Brasil? Todo homem, após os 50 anos de idade, se ele não tiver fator de risco, deve consultar-se com o urologista para conferir os riscos e os benefícios do rastreamento, da pesquisa, para verificação se ele tem câncer de próstata. Se ele não tiver fator de risco. Se ele tiver fator de risco, se ele for negro, se ele tem um parente de primeiro grau, se ele tem um pai, um irmão, um tio de primeiro grau que desenvolveu, ele vai começar esse rastreamento com 45 anos. 45 anos. Então, perceba, vamos supor que o paciente topou fazer o rastreamento. Como é que ele vai fazer esse rastreamento? Ele vai fazer diretamente o toque? Não. Você não vai chegar para o paciente e dizer, vamos fazer o toque para verificar se você tem câncer de próstata? Geralmente, a medida que mais se utiliza atualmente é fazer um exame chamado PSA, que se chama antígeno prostático específico, ou seja, é uma substância que é liberada quando a próstata, de alguma forma, ela é agredida. Então, não é todos os homens que irão fazer o toque retal. Primeiramente, antes do toque, ele irá fazer um exame chamado PSA, antígeno prostático específico, que verifica se existe alguma possibilidade de a próstata estar sendo agredida naquele momento, seja por um câncer, seja por uma infecção, seja por uma inflamação na próstata. Então, você vai fazer esse exame de PSA a cada 2 anos. Se o seu PSA der menor que 2, você foi para o urologista e aí você fez o PSA. Você pode voltar daqui a 2 anos. Você também pode voltar de ano em ano. Mas o indicado mesmo é que você volte daqui a 2 anos para fazer o PSA. Se ele tiver dado resultado abaixo de 2. Se você foi ao urologista, fez o PSA e ele deu acima de 2 e abaixo de 10, aí você vai voltar daqui a 1 ano para fazer novamente o PSA. Se você foi ao urologista, fez o PSA e está muito alto, está acima de 10, está um valor que jamais deveria estar. Aí ele pode sugerir que você faça o toque retal para verificar aqui na próstata se existe alguma massa, algum nódulo, alguma assimetria, alguma coisinha rígida, algum caroço que sugere a presença de câncer de próstata. Aí a grande pergunta é, Luciano, você disse que quase não tem sintoma. Mas se tiver sintoma, o que é que o paciente vai sentir? Estou já terminando, acho que esse é o último slide. O que é que o paciente vai sentir? Primeiro, vai sair sangue pela sua urina. Pode sair sangue pela sua urina.
que a gente chama de hematúria, sai sangue pela sua urina. O homem ejaculou e veio com sangue, teve relação sexual com sua esposa ou com sua parceira sexual e veio com sangue. Isso não é normal. Pode ser sugestivo de câncer de próstata, mas porque tem sangue, ele tem câncer? Não, pode não ter, ele pode ter outra coisa. Ele pode ter infecção, ele pode ter próstata crescida, não necessariamente um câncer. Além disso, ele pode sentir a necessidade de ir mais vezes no banheiro. Quando vai no banheiro, não consegue urinar. Quando chega no banheiro, só sai uma gotinha na urina. Tudo isso é motivo para que você fique de olho, atento, se a pessoa realmente não tem ou tem câncer de próstata. Se a pessoa tem algum desses sintomas que eu falei, sangue na urina, sangue na ejaculação, no sangue, no esperma dele, vai no banheiro direto. Não vai no banheiro porque não sente vontade. Quando chega no banheiro, urina pouco. Não consegue sair o jato. Aí você pode estar diante de um quadro de câncer de próstata. Luciano, você também disse que ele é um câncer que é extremamente metastático. É verdade? É. Ele gosta de ir para outros órgãos, como o osso. Por isso que uma pessoa que desenvolve câncer de próstata, o primeiro sinal dela pode não ser nada na urina. Pode ser dor nos ossos. Dor no osso. De sentir que mudou a urina e está sentindo dor no osso. Fraqueza. Perdendo peso. Não consegue segurar a urina. Aí pode ser que você já esteja num quadro de câncer metastático. E aí você deve ir para um urologista. Só para fixar. Se você tem 45 anos, você deve começar o rastreamento se você é negro, se você tem parente de primeiro grau que tenha tido câncer de próstata. Com 50 anos, você deve começar se você não tiver fator de risco. Agora, você vai no urologista, faz o PSA. Luciano, é só para te informar que a gente vai precisar encerrar às 18, tá? Perfeito. Só Tô terminando. Esse é o último slide. Ah, tá bom, Esse obrigado. É tô olhando aqui a hora porque tu me disse que ia começar de 18. Tô atento a isso. 5 minutinhos de intervalo entre o término e o culto. Então, o paciente pode sentir tudo isso, certo? E isso é um indicativo forte de câncer de próstata. Então, o indicado é que ele vá ao urologista, que ele faça isso. Se ele tiver um diagnóstico, como é que se faz o diagnóstico? É pelo PSA e pelo toque? Não. Nem o toque, nem o PSA vai dar o diagnóstico. É a biópsia. A gente vai colocar esse ultrassom, vai colocar uma pequena agulha, tirar alguns pedacinhos da próstata do homem para verificar se ele tem ou não indícios de células cancerígenas. E assim eu faço o diagnóstico ou não do homem que tem próstata. Eu gostaria, então, de agradecer a oportunidade de termos tratado aqui de temas tão ricos. São exatamente 5h53, não é isso, Vinícius? Quero agradecer demais a vocês, a todos que nos acompanharam, prestaram atenção e interagiram conosco. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Obrigado à igreja também por ter topado ao PH de vocês. Para mim é um motivo de muita honra. Luciano, a gente que agradece a você por ter estado conosco essa tarde. É uma alegria. A gente pede desculpa por ter sido corrido aí o finalzinho, mas foi de grande valia o que você trouxe para a gente. E a gente está gravando, depois vai disponibilizar para as pessoas que não puderam estar ouvindo. Então, a gente quer agradecer de coração. Depois a gente conversa lá, eu converso contigo lá para a gente pegar o seu endereço, que a gente vai mandar uma lembrancinha para você da nossa PH. Tá bom? Muito obrigado, Vinícius. Valeu de verdade. A gente agradece de coração mesmo por você ter atendido aí o nosso convite. A gente vai estar orando, encerrando, e de antemão a gente agradece aqui em nome da UPH, de Angra dos Reis e da Igreja Presbiteriana daqui também. Vamos orar. Um bom culto aí para vocês. Amém.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos, ó Pai, para aprender mais um pouco sobre o cuidado com a saúde que devemos ter, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que somos templos do Espírito Santo, por isso devemos cuidar da nossa saúde. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Luciano, que se dispôs a estar trazendo essa palestra para nós neste dia. Te pedimos que continue abençoando o teu servo, ó Pai, no trabalho na sua MP, federação, confederação. Abençoa a todos da sua MP. Te pedimos também pelos estudos do teu servo, que continue abençoando os seus estudos para que ele conclua, Senhor, com êxito, Senhor, e seja um profissional abençoado para a honra e glória do teu santo nome. É esta a nossa oração com os nossos corações gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vinícius. Eu Luciano. fico à disposição para quem tiver alguma dúvida. Sei que o final foi corrido, mas quem tiver alguma dúvida, meu WhatsApp está à disposição aí para sanar qualquer dúvida que porventura existir, viu, Vinícius? Tá bom, Só me obrigado. mandar. Tá bom, abraço. obrigado. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.